Tudo bem, Tudo doutora? bem? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, doutora, por ter aceitado fazer essa live e colaborar com o Prepara 50 Mais. Muito obrigada, viu? Imagina, para mim é um prazer estar aqui essa noite. Eu que agradeço o convite. Acho que vai ser bem legal. Com certeza. Gente, eu também quero agradecer a vocês de terem vindo aqui assistir a live. É um assunto muito interessante, que é sobre medicamentos, sobre polifarmácia, e isso a gente, no dia a dia da gente, a gente faz tanta coisa errada em relação aos remédios, e é muito bom ter o esclarecimento de uma pessoa experiente, né, no assunto, que é a doutora Larissa, geriatra. Então, o nosso tema de hoje é polifarmácia. Eu vou me apresentar porque entraram muitas pessoas no meu Instagram que não me conhece ainda. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, trabalho com idoso e eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício e exercício resistido na saúde e na doença e no envelhecimento, na disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. E também fiz exercício físico como terapêutica na clínica médica na Unifesp. Adoro trabalhar com idoso. Acho que desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive idoso. Naquela época não tinha essa nomenclatura, né, de chamar a pessoa de idoso, mas eu já tinha alunas que já tinham 60 anos ou mais. Então, eu sempre gostei muito, e na minha família a gente tem uma tradição de valorização do idoso. É por isso que eu escolhi trabalhar com idoso. E eu fui fazer essa especialização para poder me habilitar a trabalhar com esse público, né, com essa população. Criei esse Instagram para poder trazer vídeos com exercícios físicos, para poder incentivar, inspirar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. E também trazer profissionais especializados em suas áreas para trazer informações, orientação, esclarecimento sobre esses assuntos, diversos assuntos relacionados à saúde e atividade física, que são referências, né, nas suas áreas. Hoje, a doutora Larissa Espadoto, ela é geriatra e ela vai nos falar sobre a questão dos remédios na população idosa. E até quem não é idoso ainda vai também se beneficiar com esse tema. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse. Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui hoje com vocês, principalmente com a Gorete, né, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. Então, meu nome é Larissa, eu fiz 2 anos de clínica médica. Terminada a clínica médica, cursei mais 2 anos de geriatria pelo Hospital do Servidor Estadual, o IANSP, aqui em São Paulo, que é uma enfermaria cheia de idosos, onde a gente pode aprender muito. Mas ainda terminada a geriatria, eu senti um desejo muito grande de me aprofundar e fazer um ano extra de residência, de especialização, que é o que eu estou cursando agora, lá na Faculdade de Medicina da USP, onde esse ano eu tirei ele exclusivamente para me aprofundar, mergulhar, debruçar no assunto de promoção à saúde, envelhecimento saudável, longevidade. Então, acho que vai muito de encontro, né, com o seu Instagram, com aquilo que você prega, com o que a gente acredita, que é o que eu sou apaixonada, que é o que me faz brilhar os olhos. Então, estou muito contente dessa oportunidade, desse encontro hoje. Obrigada. E você me falou também que você agora é professora também? Ah, sim, é verdade. É um novo desafio que eu estou enfrentando na minha carreira. Na faculdade onde eu me formei, fui contratada agora para ser preceptora, né, professora dos alunos do penúltimo ano de medicina, do quinto ano de medicina, no internato de clínica médica. Então lá, né, eu fico com os alunos, ensino um pouquinho para eles, preparo algumas aulas e está sendo incrível a experiência. Estou revisitando muitos temas, aprendendo muito com eles também, podendo ensinar. Então está sendo muito legal, muito realizada. Gente, olha que legal, né? E o médico, não só o médico, outras profissões também, mas o médico ele estuda o resto da vida, né? Porque tem que estar sempre se atualizando. E você vê, a doutora Larissa, ela
terminou a faculdade, ela terminou a residência, a especialização, já foi convidada para ser professora, sinal que deve ser uma excelente médica. Muito obrigada. Doutora, nós vamos bater um papinho aqui, nós elaboramos aqui algumas perguntas para poder direcionar o nosso bate-papo, para não ficar uma coisa muito solta. Então, primeira coisa que eu queria perguntar é o que significa polifarmácia? Ótimo, né? Então, polifarmácia, o que significa? A grosso modo, é quando qualquer pessoa, independente da idade, utiliza mais do que 5 medicações, tá? Falando em medicações, a gente esquece também de perguntar muitas vezes para essa pessoa, para esse paciente idoso, o uso de fitoterápicos, vitaminas, que esses componentes também contam como polifarmácia. Então, muitas vezes chega lá no consultório, e aí, dona Maria, o que a senhora usa? Doutora, graças a Deus eu não uso nada, só meu remedinho da tireoide. Daí a gente fica, ufa, que bom. Mas a gente se esquece de perguntar, e suplementos e vitaminas? Daí vem aquela lista enorme. Ah, eu tomo biotina, passiflora, valeriana, ora nobres, que mais? Vitamina D, magnésio, isso tudo conta também como polifarmácia. Outro conceito de polifarmácia não diz só respeito ao número de medicações. Pode ser que o paciente use menos que 5 medicações, mas se ele estiver usando medicações que não estão bem indicadas, isso também pode contar como polifarmácia, ou seja, o uso de uma medicação que ele não está precisando efetivamente naquele momento. Entendi. Alô? Oi? Acho que falhou. Tá ouvindo aí? Tá saindo o Tô, som? Tá. tá. Entendi. Então, mesmo não sendo uma quantidade grande, mas se os remédios que ele toma não está sendo realmente indicado para o que ele tem, é também considerado uma polifarmácia. Isso, exatamente esse conceito. Entendi. E, em média, quantos medicamentos o idoso costuma tomar de uma maneira geral por dia? Certo. No Brasil, a média dos idosos costuma tomar de 3 a 4 medicações, mas veja bem, quando a gente fala em média, a gente está considerando desde aquele idoso que não utiliza nenhuma medicação, quanto aquele idoso que utiliza 10, 12. Então, média, né, é somado todos e dividido. Então, uma média de 4 é bastante, né? Levando em consideração que tem muitas pessoas que utilizam 1, 2 medicações, quer dizer que tem muita gente também utilizando muitas medicações. 70% dessas medicações geralmente são relacionadas à parte cardiovascular. Então, algum problema no coração, pressão alta, né, alguma arritmia. Então, são medicações, por vezes, bem indicadas. Hoje, no Brasil, a gente encontra 2 cenários na população idosa que são os seguintes. A polifarmácia, de medicações que muitas vezes estão sobrando, não muito bem indicadas. Veja, a polifarmácia não é uma coisa ruim. A polifarmácia pode ser racional. Tem doenças que exigem, às vezes, uma insuficiência cardíaca por si só. Vai exigir ali que o paciente tome pelo menos 4 medicamentos que são modificadores de mortalidade. São medicações que vai fazer com que esse paciente interne menos, viva mais anos, né? Então, a polifarmácia em si não é ruim. O que é ruim é a polifarmácia irracional, e a gente enfrenta também outro cenário, que é o de omissão terapêutica, que é muitas vezes não tratar doenças que esse idoso precisaria tratar por conta da idade dele. Então, não trata uma depressão porque acha que ele está quietinho porque é da idade, não trata a osteoporose porque já está velhinho mesmo, não precisa tratar, acaba não tratando tão bem a pressão como deveria. Então, são 2 cenários que a gente enfrenta, infelizmente, hoje no nosso país. É aquela história, né? E fora que tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que adoram tomar remédio. Eu tenho uma amiga que ela tem uma necessaire, que ela tem remédio para tudo ali. Uma vez nós saímos para ir para um barzinho, para um samba, ali na Praça Roosevelt, e a gente aí, tinha uma feijoada, e a gente lá dançando, comendo feijoada, aí de repente eu senti um mal-estar na barriga, uma coisa ruim. Eu disse, ai meu Deus, eu não estou aguentando. Ela, peraí, que eu tenho um remedinho aqui. Abriu a bolsa lá, tirou lá um Lufital, me deu e pronto, eu melhorei.
Aí, quer dizer, é ruim, mas por esse lado foi bom porque me salvou ali. E tem outras pessoas que não gostam de tomar remédio, assim, só toma se realmente, que é o meu caso. Se eu puder evitar de tomar remédio, eu evito, mas se houver necessidade real, eu tomo. Tipo assim, esses remédios que o povo, toma tal remédio que é bom para determinada coisa, eu não tomo, eu só tomo por indicação médica. Então, eu acho que, como você falou, esses dois cenários aí, tanto o idoso que não trata, porque para ele é indiferente, aí no caso precisa alguém da família, um profissional para orientar, como o idoso mais jovem, vamos dizer assim, que é o meu caso, que não toma por opção. Isso, exatamente. Tem esses dois cenários, por isso que é sempre bom, né, estar em acompanhamento médico, ver efetivamente quais medicações são necessárias, quais não são, ser orientado, né, da real necessidade da utilização da medicação, porque eu acho que a gente adere muito àquilo que a gente entende como importante, aquilo que a gente internaliza, entende que é necessário. Então, no caso de ser uma medicação necessária mesmo, né, importante, o médico vai explicar, e isso com certeza altera a adesão do paciente à utilização da medicação. Entendi. Agora, nos seus atendimentos aí, eu queria uma curiosidade minha. Quem toma mais remédios? A prevalência é maior em homens ou mulheres? Olha, é difícil fazer essa separação, né? As mulheres, elas se cuidam mais, isso é inegável, elas vivem mais do que os homens, então, às vezes, também por viver mais, acabam vivendo mais anos, e com esses anos, a depender de como foi construído esse envelhecimento, pode ser que elas necessitem de mais medicações, né? Mas acabam usando mais a questão da automedicação, de vitaminas, suplementos de forma desnecessária. Mas os homens também usam muitas medicações, né? Por questões cardíacas. Às vezes foram homens que trabalharam durante muito tempo, durante a vida, de forma braçal, então sentem dores crônicas, né? De artrose, precisam de diversas medicações para dor. É difícil fazer essa distinção. O que a gente nota é que, de fato, conforme o aumento da idade, quanto, né, 70, 80, o número de medicações tende a aumentar. Mas quanto ao sexo, não tem muito essa distinção. O que vai mais dizer respeito a isso é as comorbidades mesmo que aquele paciente apresenta. Ah, tá. E como você diz, as mulheres, elas vão mais ao médico, né? Se tratam mais e também gostam muito de trocar remedinhos, né? Para toma isso que é bom para tal coisa, e já o homem vai menos, né? Eu acho, talvez seja por isso. Agora, falando em efeito colateral, o idoso ele é mais vulnerável ao efeito colateral dos medicamentos? Sim, o idoso é muito vulnerável, muito mais vulnerável aos efeitos colaterais e adversos das medicações. Eu falo que prescrever medicação para idoso é um verdadeiro desafio, é uma arte, né? A gente tem que ser artistas e ponderar diversos cenários, diversas individualidades daquele paciente para fazer isso de maneira segura, né? Da maneira mais segura e responsável possível. Certo. Bom, quero dar boa noite aí quem está entrando agora, Beatriz, boa noite. Queria que vocês escrevessem aí de onde vocês estão, para a gente ficar sabendo, a gente interagir. Clica nesse aviãozinho aí, convida alguém para poder vir assistir essa live. Clica também no coraçãozinho, que é muito legal. Isso o Instagram faz vir mais pessoas para a nossa live. O que muda no organismo do idoso que altera a ação dos remédios, dos medicamentos? Certo. Diversas coisas mudam, né? Primeiro, que o organismo do idoso, por si só, já é diferente do organismo do adulto ou daquele idoso mais jovem, né? 50, 60 mais, pelas próprias alterações da idade, né? A senescência, né? Então, primeiro, o idoso troca massa magra por massa gorda. Ele tem mais massa gorda, tem menor massa magra, tem menos proteína. Então, tem muitas medicações
que são lipofílicas. O que isso quer dizer? Medicações que têm afinidade à gordura. Elas se depositam na gordura, por exemplo. Então, num paciente que teve bastante parte da sua massa magra substituída por massa gorda, essa medicação vai agir de maneira diferente. Ela vai ficar depositada ali, vai ficar mais tempo ali. Então, por exemplo, tem medicações que no adulto é para durar em média 12 a 24 horas. Essas mesmas medicações no idoso podem vir a durar 90 horas. Essa alteração é muito significativa. Outra coisa também, o idoso tem menos proteína circulante no sangue. As medicações, quando ingeridas, elas são carregadas na corrente sanguínea por essas proteínas. Se ele tem menos proteínas, aumenta a fração livre dessa medicação na circulação. Isso pode aumentar o efeito da medicação, pode aumentar a chance de toxicidade, né? Além disso, a gente tem que lembrar que as medicações são, por exemplo, metabolizadas no fígado. Pode ser que com a idade já tenha alteração hepática, então a metabolização da medicação ocorra de maneira diferente. Eliminação renal. Os rins com a idade funcionam de maneira mais lenta, então com isso pode diminuir a taxa de excreção da medicação, a medicação fica mais tempo circulando, intoxicar mais. Então tem todas essas diversas alterações. Entendi. Nossa, eu vi que tem gente aqui de Piraju, de Botucatu, de São Paulo, de vários locais. Sejam bem-vindos todos, tá? Nossa, então, prescrever um medicamento para um idoso é um quebra-cabeça, né? É complicado, porque tudo isso influencia, né? Saber, é bem individualizado mesmo. Você não pode dizer assim, vou dar um remédio para pressão, vai ser o maleato de enalapril, todos os idosos vão tomar. Não, vai depender, né? Se a pessoa tem mais massa magra, mais massa gorda, como é que está a situação atual daquele idoso em relação à saúde dele. Então, por isso é que não dá para a gente ficar, a gente que é leiga, que não é médico, ficar indicando, né? Eu É, A minha família, ela tem problema de colesterol alto, então mesmo fazendo dieta, mesmo eu fazendo atividade física, eu tomo remédio para colesterol. E quando eu descobri isso, na época, 5 miligramas de um remédio, eu dizia assim, uma preocupação tão grande. A minha irmã falou, isso é besteira, toma um simvastatinazinho que resolve, não precisa se preocupar com isso. Mas eu me preocupo, entendeu? Porque isso pode, a questão do colesterol pode desencadear vários problemas, mas as pessoas têm esse hábito de indicar. E a minha amiga que mora aqui comigo, ela foi fazer uma caminhada no parque aqui que tem do lado, aqui próximo, e aí estavam várias pessoas sentadas conversando, ela terminou a caminhada, sentou e estavam falando sobre remédios. Então, um estava dizendo, você toma o que para pressão? Um dizia maleato de enalapril, o outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você? Eu tomo 20 miligramas, e você? Eu tomo 10. Só 10? Não, não é possível. Para você ver como é que as pessoas são em relação a remédio. sim, Fora que esses remédios que passam na televisão, que são esses suplementos, aí eu atendia um senhor, doutor, uma época, que ele queria, porque queria que comprasse um remédio que era para dar ânimo para ele. Na verdade, dar ânimo era para melhorar o libido, né? E um senhor já de 80 e tantos anos de idade, e a filha dele médica, e a filha dele disse, eu vou comprar esse remédio, vou atrás de saber o que é que tem. Na verdade, era uma vitamina, mas estavam divulgando que o remédio fazia milagre, e ele já tomava muito remédio e queria tomar mais esse. Então, assim, é um risco, pelo que você falou aí, essa questão do organismo, da gordura, do rim, do fígado, é perigoso demais, então, né? sim. Sim, exato. E eu acho que a gente vai acabar conversando um pouquinho sobre isso. Alguns efeitos colaterais podem ser muito graves mesmo, né? Levando a internações e tudo mais, justamente por essa, né, essa troca de maneira informal, você acaba influenciando, né, o seu colega. E o número da medicação muitas vezes não é equivalente, né? Então, por exemplo, uma simvastatina de 40 miligramas é muito mais fraquinha, menos potente, do que uma rosuvastatina de 5 miligramas.
Então também não tem essa equivalência em relação ao número, as pessoas confundem muito essas coisas, às vezes acaba trocando de medicação achando que está muito forte, então muito fraco, por questões que às vezes não são equiparáveis. Então é sempre bom realmente sentar com o seu médico, perguntar, esclarecer, que ele vai saber explicar direitinho. Certo. E quais são as classes de medicamento considerada inapropriada para o idoso? E por quê? Certo. Primeiro, a gente tem que entender que medicação inapropriada para o idoso não quer dizer medicação proibida. Quer dizer medicação perigosa. Toma cuidado. Vê quem é o idoso. Pesa o risco-benefício. Se o benefício for maior que o risco, tudo bem utilizar essa medicação. Caso contrário, reconsidere uma alternativa melhor. É isso que quer dizer. A gente tem uma bíblia na geriatria que se chama Critério de Beers. Tinha um geriatra, muitos anos atrás, que se chamava Mark Beers. Ele trabalhava num hospital onde tinham muitos idosos internados. E ele percebeu que, frequentemente, dando algumas classes de medicações para esses idosos, eles não ficavam bem, passavam mal, tinha muito efeito colateral. E ele começou a suspeitar que isso não fosse tanta coincidência assim. E daí estudou a fundo, correlacionou, fez essa lista dessas medicações inapropriadas para idosos, que é a Bíblia do Geriatra, e essa lista então foi validada e ela é atualizada a cada 3 anos, ela já tem muitos anos. Hoje, as principais medicações assim que a gente se preocupa são aquelas medicações que têm efeitos anticolinérgicos, e são várias. Você com certeza tem, não você, né? O pessoal que está assistindo com certeza tem na farmacinha de casa. O que é efeito anticolinérgico? O que ele faz? Ele causa tontura, turvação visual, boca seca. Às vezes o paciente para de comer, perde peso, porque a boca está seca, o alimento não molha a boca, às vezes o lábio nem desgruda. Retenção urinária súbita, o paciente para de urinar do nada. Daí vai no urologista, o urologista não correlaciona com essa medicação, passa uma outra medicação para urinar, daí começa a urinar demais, daí levanta à noite para urinar, daí cai no banheiro, fratura o fêmur, entendeu? Então é muito complicado. E quais são essas medicações que causam esses efeitos anticolinérgicos? Vejam só, vocês vão ficar boquiabertos. Antialérgicos de primeira geração, aqueles mais antigos. Exemplo, polaramine, hidroxizine, outro, relaxante muscular, Miozan, baclofeno. Então é muito perigoso. Tá andando com a amiga no parque? Ai, nossa, eu tô com uma dor aqui no ombro. Nossa, toma esse relaxante muscular, ele é ótimo. Pode causar todo esse evento que eu dei de exemplo. Outra classe de medicação com efeito anticolinérgico, antiespasmódico, o quê? Buscopan. Ai, tô com uma dor abdominal, toma um dia Buscopan, 2 dias Buscopan, 3 dias Buscopan, começa a ter esses sintomas todos de tontura, turbação visual, boca seca, para de urinar, constipação, confusão mental. Nossa, Uhum. por Não é isso que às vezes incomum. o médico fala assim, só tomar o remédio para dor, Buscopan, no caso, se sentir a dor, senão não toma, né? Exatamente. Então, essa é uma classe muito assim clara, que é inapropriada para idoso. Outro, medicações sedativas, os benzodiazepínicos, diazepam, alprazolam, clonazepam, né, que é o Valium, Rivotril, Frontal, Zolpidem, são medicações perigosíssimas. E atenção a essa classe em especial, porque ela pode ser sedativa, ela é hipnótica, então às vezes o paciente acaba fazendo compras indevidas na internet sem se lembrar, ligações, transferências. E outra coisa, já está muito clara a associação dessas classes de medicação com declínio cognitivo, aumenta a chance de demência, inclusive demência de Alzheimer, né? E o que a gente percebe com essas medicações? Muitas vezes é lá aquela mulher de 40 anos que naquele momento da vida se beneficiava de fato dessa medicação. Mas a medicação foi ficando.
ninguém revisou, ninguém diminuiu, ninguém desprescreveu. E daí, então, ela vai ali, entra nos 60, 70 anos, utilizando essa medicação de forma crônica e está exposta a uma chance aumentada de demência, a uma chance aumentada de Alzheimer, a chance aumentada de também quedas, né? Então, por isso a importância de revisar. E assim, trazendo uma última medicação polêmica, é omeprazol, né? Que há a crença de que se você utiliza muitas medicações, você precisa usar o omeprazol para não doer o estômago. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol também é uma medicação que, idealmente, ela é para ser usada por no máximo 8 semanas, só se sintomas bem claros. Ela aumenta a perda de massa óssea, aumenta a chance de infecção de pneumonia, aumenta a chance de infecção intestinal. Então, é uma medicação que, assim, olhando a prescrição, a gente já tenta tirar. Só deixa realmente se o paciente for muito sintomático, se outras medidas não funcionarem, mas a gente precisa desmistificar essa questão aí do omeprazol, que também é uma medicação inapropriada. Tudo toma um omeprazolzinho que vai resolver, né? Eu mesmo Exatamente. tomei omeprazol porque eu não sou de tomar remédio, mas um que eu sou fã é o omeprazol, Milanta Plus, desses remédios aí para o estômago, né? Porque eu acho que o meu órgão de escape é o estômago. Então, mas tudo bem. Agora me diz uma coisa, você falou dessas classes de medicamentos que são consideradas inapropriadas. Agora imagine você tomar esses remédios com aqueles remédios que você já toma. Essa questão da interação dos medicamentos são perigosas também, né? Porque se você já toma um remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol, aí você entra com um omeprazol ou um outro tipo dessas, um anti-inflamatório aí, como você falou, deve dar um problema aí de interação, ou não? Sim, não, com certeza. Isso é super complexo, até para nós, né, que estamos acostumados. A gente tem aplicativos para checar, né, as interações, a gente tem livros específicos para isso, que realmente é muito complexo, muito difícil. Mas tem algumas interações que já são bem claras. Hoje no meu story eu contei uma historinha, né, de um senhor que tinha dor no joelho e começou a tomar um remédio para dor, um anti-inflamatório. E daí a pressão dele começou a aumentar, porque pode ser um efeito colateral do anti-inflamatório. Continuou tomando a medicação. Um belo dia foi lá para o pronto-socorro com anemia, com sangramento. Então, o anti-inflamatório por si só pode aumentar a pressão, pode aumentar a chance de sangramento gastrointestinal. Sangue por vômito, sangue por evacuação. Isso somado àquele idoso, aquela pessoa, independente, né, da idade, mas que já utiliza, por exemplo, um anticoagulante, um xarelto, né, uma varfarina por conta de algum problema cardíaco, ou até mesmo o AS, pode aumentar a chance de sangramento e aumenta mesmo. Os pacientes chegam precisando de transfusão mesmo. É uma interação muito clássica, assim. Outra interação medicamentosa. O paciente usa algum antidepressivo há muitos anos, né? Nem lembra que está usando aquela medicação, de repente sente uma dorzinha e toma, por exemplo, um Tilex, que tem tramadol, né? Que é um opioide ali da família da morfina. Isso pode causar um super rebaixamento do nível de consciência, sedação, depressão respiratória, desaturação, e isso acontece mesmo, essas medicações são reais. E não só em medicações, suplementos tipo Ora Pronobis. Ora Pronobis, quem usa, por exemplo, varfarina, né, que é um anticoagulante que muita gente usa para evitar trombose, ele inibe o efeito dessa medicação e esse paciente está exposto à chance de ter trombose, por exemplo. Ora Pronobis com medicação para diabetes pode abaixar demais o açúcar no sangue, fazer uma hipoglicemia. Ora Pronobis pode diminuir a absorção de cálcio, por exemplo, e prejudicar a saúde óssea, pode aumentar a chance de cálculo renal.
Então, não só os medicamentos, como outras coisas também ditas como naturais, podem interagir entre si. Então, isso é muito delicado. Nossa, e esse Ora Pronobis aí, toda hora tem propaganda dele da televisão. A minha amiga que mora aqui comigo é diabética, ela disse: eu quero comprar esse remédio, eu quero comprar porque ele é bom para isso, bom para aquilo outro. E eu disse assim: vamos perguntar para a médica antes, porque toda hora tem uma propaganda. Fora que esses remédios aí que eles divulgam são caríssimos, né? Tem remédio que Exato. custa R$ 400. E aí a pessoa faz um sacrifício danado para comprar, compra, e depois não tem noção dessa interação que tem com o problema de saúde que ela tem. Jesus. Quando a pessoa, há uma interação de remédios e o corpo começa a ter uma toxicidade, quais os sinais que a gente deve observar? A gente que tem um idoso em casa, ou o próprio cuidador, alguém, algum familiar, o que que ele deve observar se a pessoa está tendo algum problema? Perfeito. Excelente pergunta. Geralmente, infelizmente, os sintomas de toxicidade são inespecíficos. Pode ser desde uma tontura ou assim. Não é um idoso que costuma cair na última semana, nas últimas 2 semanas apresentou 2 quedas, estranho. Confusão mental, náuseas e vômitos sem explicação, sem ter mudado nada na dieta, ou até mesmo diarreia, inchaço agudo nas pernas. Nunca teve perna inchada, de repente começou a ter as pernas inchadas, as pernas mais pesadas, sintomas de palpitações, arritmias cardíacas, né? Aquela angústia. Tudo isso pode ser ali alguma medicação que está causando alguma toxicidade. Acho que o grande segredo é pensar. A gente da geriatria pensa assim: qualquer novo sintoma, antes de eu buscar um novo diagnóstico, eu tenho que buscar efeito colateral de medicação. Porque senão você acaba supondo um diagnóstico que aquele paciente nem tem, e você faz o quê? Coloca um novo remédio para aquele sintoma. E daí vai virando uma cascata de cada vez mais medicação, mais interação, mais toxicidade. Então, até prova-se contrário, qualquer novo sintoma, a gente vai investigar toxicidade. Tá, tem uma pergunta aqui que fizeram, não consegui ler o nome da pessoa, mas ela perguntou o que é que você acha da reincidência de cálculos renais. Não tem muito a ver com os remédios, mas eu acho que é uma curiosidade que ela tem. Sim. Então, paciente que frequentemente, né, apresenta novos cálculos renais e precisa ficar buscando ajuda para tratar, extrair esses cálculos, a gente tem que revisar várias coisas. Desde a ingesta hídrica, o quanto de água que ele está consumindo, os tipos de alimento que ele está consumindo, se ele tem alguma predisposição genética para que produza mais cálculos, se tem alguma alteração anatômica no rim que faz com que aquele rim por si só produza mais cálculos que o normal. Então é importante acompanhar mesmo, porque cada caso é bem individualizado. Entendi. Tem que fazer uma investigação, né? Isso. Tá. Agora, em relação aos suplementos naturais, se eles podem interferir na saúde do idoso, você falou que sim, né? Que agora isso não quer dizer que você não possa tomar, né? Agora, por exemplo, tem suplemento que a pessoa fica com diarreia. Uhum. Uma coisa tem naquele suplemento, às vezes tem um leite com lactose ali naquele suplemento, às vezes é necessário, mas se ele causa algum problema, tem que ser trocado. Então, ele interfere na saúde do idoso, esses suplementos? Podem interferir sim. O que eu converso com os meus pacientes no consultório? Suplemento, como o nome diz, é para suplementar. Então, antes de pensar em prescrever um suplemento, vamos conversar um pouquinho? Vamos ver o que a gente pode melhorar antes disso, né? Exemplo, um suplemento proteico, né? Os whey. Se você for comprar um bom whey, né? Com uma matéria-prima boa, adoçado com adoçantes bons, um whey sem lactose, você vai gastar um dinheirão. Às vezes, esse dinheirão que você vai gastar, você consegue caprichar na alimentação por si só. Incluir mais proteínas nas refeições, comprar ali um cottage, né? Ingerir mais atum, caprichar um pouquinho na carne.
outro exemplo, o ômega 3, né? É um suplemento ótimo, às vezes a gente prescreve, não sou contra nenhum suplemento, tá? Mas assim, realmente ele vai entrar quando a pessoa precisar muito. Então, o ômega 3 é um suplemento que geralmente tem que tomar 2, 3 comprimidos por dia nas refeições. Fica, né, voltando aquela sensação daquele hálito de peixe. É caro para manter os 3 comprimidos Caríssimo. diário. Às vezes vale mais a pena. O que eu falo? Vamos incluir na dieta 2 dias da semana comer um peixe? Um dia uma tilápia, um dia um salmão. Se o salmão estiver muito caro, a gente troca por um outro tipo de peixe. Um dia faz ensopadinho, um dia faz na air fryer, né? Então, os suplementos, eles são bons aliados, mas quando bem indicados. Entendi. Creatina, tem que, né, avaliar a questão renal antes de iniciar, a proteína também. Multivitamínicos do tipo Centrum, né? Às vezes, essas vitaminas todas que vão entrando, às vezes podem fazer mais mal do que bem, ficar intoxicado por vitamina A. Então, o que a gente prefere? Faz exames, vê pontualmente qual vitamina está precisando, vamos repor aquela pontualmente, né? Ah, Então, os suplementos podem ser bons aliados, mas eles também não podem tirar o foco do principal, que é a base, né? A alimentação, se alimentar bem, e aquilo que eu falei, que você falou também da questão financeira. Às vezes a pessoa acaba desviando do seu orçamento, da aposentadoria, que às vezes já é tão sofrida, para comprar suplemento, ao invés de se alimentar melhor, enfim. exato. Entendi. É complicado mesmo. Agora me diga uma coisa, voltando à polifarmácia, uma pessoa que toma muitos medicamentos e para poder tirar dessa pessoa um medicamento que não está sendo necessário e ela já toma esse medicamento por muito tempo. Por exemplo, a minha amiga que tomava um carvão ativado há anos a fio, 20 anos. Aí deixou de existir na farmácia, não achou mais, aí tudo bem, parou de tomar porque não existe mais. Mas às vezes realmente difícil de tirar um medicamento que a pessoa usa ali por conta própria há anos. Como lidar com isso? Com essa Tá? É, resistência. então, primeiro, o que a gente faz é realmente avaliar, né? E identificar quais medicações podem ou devem ser desprescritas primeiro. Isso não é feito de uma vez só. Até porque tem medicações que podem causar algum efeito rebote, tem medicações que causam dependência. Então, algumas medicações vai ter que ser retirada programada. Ó, você vai toma comprimido, a gente vai trocar a mesma dose do comprimido por gota. Daí vai diminuindo uma gotinha por mês e daqui 6 meses você vai conseguir ficar sem essa medicação. Outras, o paciente pode sentir muita falta. Então, o que a gente faz? A gente desprescreve uma de cada vez, até porque se o paciente se sentir mal, a gente vai saber exatamente qual foi a medicação que tirou que ele está se sentindo mal, né? Se De, tirar tudo de uma vez só, não tem como saber o que aconteceu. E para resistência, eu acho que é uma questão da orientação. Explicar o porquê que aquela medicação não está adequada, quais os malefícios ela pode trazer, o que no lugar a gente pode substituir e ter esse paciente na sua mão, pertinho, conversando com ele, esse contato próximo, para que isso seja da melhor maneira possível. Não dá para tirar tudo e deixar o paciente solto, porque senão ele vai voltar a tomar as medicações e isso vai fazer mal para a saúde dele, que não é o nosso intuito, né? sei. Ah, olha, a Deise está falando que o seu microfone está muito baixo. Deixa eu pensar. Eu vou falar mais pertinho, então. Eu tô no É, fone? É. fazendo desmame aos poucos, a Beatriz Soares Ferreira está falando. Isso, a gente tem esse costume mesmo de não tirar de uma vez só, vai diminuindo a dose devagarzinho, toma um comprimido, toma meio, diminui uma gotinha, é um desmame mesmo. Como todo vício, né? Você não pode tirar de uma vez, tem que ir fazendo esse desmame até a pessoa conseguir ficar sem o remédio, sem o vício, sem para poder não ter efeitos, né? Rebote aí, como você falou. Agora, Exato.
fazer isso, para mim, essa pergunta aqui é uma clássica e eu acho super importante. Como fazer com o idoso que mora sozinho e às vezes esquece de tomar o remédio? Como é que o médico geriatra ele orienta esse idoso? Sim. Bom, se a gente perceber que o idoso de fato está com alguma questão cognitiva, que ele não vai ser capaz de tomar as medicações sozinho, não tem jeito. Vai ter que ter alguém ali para manejar esse cuidado, um cuidador ou uma pessoa que vá ali naquele horário ofertar as medicações. Mas, grosso modo, o que pode ser feito? A gente tenta sempre, então, deixar esse idoso com o menor número de medicações possíveis, de modo que ele possa tomar as medicações juntas e junto da refeição, porque daí ele não vai esquecer. Toma ali um tantinho no café da manhã, toma um tantinho no almoço, outro tantinho no jantar. Então, ao invés de 12 em 12 horas, a gente fala café da manhã e jantar, independente do horário que ele tome café da manhã e jante, porque isso aumenta a adesão, aumenta a lembrança, né, do idoso de tomar a medicação. Porque tem pessoas que vivem para tomar remédio, porque tem que tomar um remédio às 7, outro às 9, outro meio-dia, outro 15 horas, e acaba esquecendo mesmo e atrapalhando a adesão. Agora, as tecnologias, né, estão muito a nosso favor, os idosos estão super tecnológicos, então, o uso de smartwatches para apitar, despertador no celular. E o que eu tenho percebido que tem sido muito amigo dos idosos é a Alexa. Né? Muitos idosos têm a Alexa para conversar, perguntar coisas, ela lembra eles da medicação. Então, é uma tecnologia muito legal que está ficando cada vez mais acessível, tem de diversos preços, parcela em mil, né? Parcelando direitinho, a gente compra até a lua, não Tá? é? Parcela em 1000 vezes, Eu tenho uma então Alexa. são estratégias. Eu tenho uma Alexa aqui que eu ganhei o ano passado de Natal. Mas eu lembrei agora também de uma coisa. Eu fui no oftalmologista e ele me contou que alguns pacientes, não todos, lógico, um ou outro, pacientes idosos, por exemplo, faz a cirurgia de catarata. Aí a cirurgia, a pessoa tem que pingar o colírio várias vezes por um período, uma semana, 7 dias, né? Sei lá. Aí um é um anti-inflamatório, outro é para dor, não sei o que, não sei o que lá. Conclusão, teve paciente dele que pingou o remédio que ela usava no nariz, no olho. Porque Hum, mora só, não sabe administrar direito isso, então ele disse, meu Deus do céu, é. é um problema. Então existe, outra vez um aluno meu, ele estava o álcool gel na época, foi antes da pandemia, estava o álcool gel em cima da mesa e ele achou que era colírio, sei lá o que, pingou o álcool no olho também. Então, assim, e isso que ele tem cuidado, tinha cuidador, tinha tudo. Então, é complicado a pessoa que mora só. Eu lembrei de umas caixinhas que tem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que as pessoas colocam ali os remédios já para tomar durante a semana, manhã, tarde e noite. É uma caixa, né? Sim, a gente chama isso de pillbox, né? Que são as caixas de medicamento. Às vezes, se a família tem muita dificuldade de organizar, ou o próprio paciente, eu mesma acabo organizando. Eu peço para que traga os remédios na consulta, a gente providencia ali uma caixinha com antecedência, e eu mesmo organizo, faço isso para ajudar, etiqueto, pinto de cores diferentes. A gente tenta de todas as estratégias. Eu fiz isso para o meu sogro esse final de semana. Fui lá na casa dele, fiz um catadão, organizei tudo, porque realmente, às vezes o paciente acaba utilizando duas medicações para um mesmo objetivo, porque o que acontece? O cuidado do paciente idoso acaba que é muito fragmentado. Ele vai no cardio, o cardio passa a medicação dele. Ele vai no hemato, o hemato passa a medicação dele. E cada um fala, ninguém mexe nisso. Então, o geriatra, ele tem esse papel, ele é o coordenador do cuidado. Muitas vezes ele vai fazer cartinha, cardio, mudei essa medicação porque é o seguinte, a pressão tá ficando muito baixa, ele tá caindo, vamos pegar mais leve, vamos ser mais permissivo. Então, o geriatra, ele é o grande maestro aí, né, dessa ópera que é o envelhecer, e isso inclusive nas medicações, na organização da pillbox. Então, não tem jeito. Às vezes o paciente vai precisar de ajuda mesmo, mas, né, tem muitos recursos hoje em dia para ajudar. Porque se a pessoa tem a caixa para organizar, mas às vezes não lembra de organizar,
organizar, ou não sabe se será que eu já tomei. Bom, a caixa não tem como, porque se você tomou aquele espaço ali, aquele dia da semana fica vazio, né? Mas para a pessoa que tem um entendimento, tudo bem, mas tem gente que tem mais dificuldade. Eu aqui costumo anotar num caderno, por exemplo, eu precisei tomar um antibiótico recentemente, então eu anotava de 12 em 12, né? Então, eu tomava 9 da manhã, 9 da noite. Aí sempre colocava ok. E o xarope, que era para tomar 3 vezes ao dia, eu também anotava e colocava o despertador no celular para saber o horário que eu tinha que tomar. Mas tem gente que não tem essa facilidade de colocar no celular para despertar, ou de mesmo até pegar um caderno para anotar. Sabe, não tem. Aí, nesse caso, tem que ter realmente alguém para ajudar a administrar essa Sim. situação, né? O governo tem um programa que se chama PAI, que é Programa Amigo do Idoso, que são pessoas que trabalham contratadas mesmo pela prefeitura para acompanhar idosos que não têm acompanhante até as consultas, ajudar ele a pegar um transporte público. E muitos desses funcionários que trabalham no Programa Amigo do Idoso acabam fazendo isso. Então, se você conhece alguém que está tendo essa dificuldade, orienta aí no posto de saúde mais próximo da sua casa e pedir ali para assistente social, para agente de saúde, para ela te direcionar. Ou algum funcionário do posto vai até a sua casa para te ajudar com essa organização, ou vai te direcionar para um pai, até mesmo para levar nas consultas esse idoso que estiver mais incapacitado. Entendi. Essa questão aí do idoso, ela é muito ampla, né? Como você falou hoje mesmo no jornal SP1, passou a questão de condomínios, o especialista em condomínios falando sobre o idoso no condomínio, assim, as facilidades que deve ter, rampas, corrimão, etc. Então, é um tema muito amplo e tem muito assunto para ser debatido, né, em relação ao processo do envelhecimento. Doutora, nós estamos aqui chegando no final. Foi tão rápido. Eu queria saber se tem mais alguma coisa, algum recado que você gostaria de deixar, algum lembrete, sei lá, alguma coisa que você gostaria de falar. Então, acho que a mensagem principal que tem que ficar com essa live, né? Muita informação, né? Muita coisa diferente. É realmente conscientizar sobre o risco da automedicação, né? Sobre lembrar da importância de que as medicações que você faz uso contínuo, mesmo que tenham sido prescritas por um médico, elas devem ser revisadas Uhum. anualmente, às vezes por semestre, né? Às vezes não está precisando mais, o médico vai desprescrever. Para o paciente idoso, eu acho que ter um geriatra é essencial para fazer essa coordenação. Infelizmente, né, as especialidades têm muito o que cuidar. Então, essa questão da medicação inapropriada para o idoso é, de fato, uma especialidade da geriatria. Os outros colegas, às vezes, não sabem que aquela medicação que ele está prescrevendo não é a mais adequada, porque ele trata, em sua maioria, pacientes mais jovens. Então, o recado que eu quero deixar é esse: tenha um geriatra para chamar de seu, cuide da sua saúde, cuide das suas medicações, durma bem, se exercite e vamos viver bem, né? Vamos cuidar da nossa saúde, prevenir doenças. Tá. Tem mais uma perguntinha que eu queria fazer, que eu lembrei agora. Quando que a pessoa deve consultar um geriatra? É só quando já fica idoso ou se for antes desses 60 anos cronologicamente, né? No Brasil começa a pessoa a ser idosa a partir dos 60. Quando ela deve procurar um geriatra? Certo. O geriatra, por obrigação, para que ele faça geriatria, ele tem que ter antes 2 anos de clínica médica. Então, é um médico que estudou para cuidar de todas as idades adultas, né? Não da pediatria. Então, de todas as idades, ali a partir de 20, 30 anos, ele está habilitado para isso. Ele estudou 2 anos exclusivamente para isso, depois mais 2 anos para geriatria. Então, o que eu falo para os pacientes é: a partir do momento que você se preocupa com o seu envelhecer, que você quer ter um olhar integral para a sua saúde física, emocional, espiritual, que você quer falar sobre saúde, não só sobre doença, se você se vê nesse cenário, já é o momento de procurar um geriatra que vai ser aí o seu companheiro, o seu braço direito para te seguir até a sua idade mais avançada com qualidade, se Deus quiser.
sei. Então, assim, uns 50 anos de idade, ela já deve começar a se preocupar em, se ela não tiver nenhum clínico, a já procurar um geriatra, né, para já ir se... Sim, É que a geriatria, eu não sei quanto tempo existe, mas agora que está se falando mais, é, né, em médico geriatra, antes era mais, era clínico, né, que a gente, clínico geral, né? é uma das últimas especialidades, é uma das especialidades mais novas, né? Porque a população não envelhecia, né? Antes, uma pessoa com 40, 50 anos já morria, né? Sim. Há muitos anos atrás. Então, a partir do momento que a população começou a envelhecer, que surgiu essa especialidade. Ela é nova e nós somos poucos profissionais também no Brasil. Acho que cerca de 4.000, 5.000 para o Brasil todo. Então, tem muitas cidades que não tem geriatra ainda. E Nossa, a expectativa de vida aumentou, né? 70 e poucos anos, então, por isso que surgiu a mesma coisa a gerontologia, né? Eu, exatamente. eu fiz educação física, mas eu fiz a especialização dentro da disciplina de geriatria. Então, eu sou uma profissional habilitada a trabalhar com idoso. Então, a gerontologia ela abrange também aquele profissional que se especializou em trabalhar com idoso na sua área. Pode ser o nutricionista, pode ser o psicólogo, o professor de educação física. Agora, geriatria é o médico. Aí é Exatamente. só o médico que tem esse poder. Doutora Larissa, muito obrigada. Foi muito esclarecedora essa live. Eu amei. Eu acho que as pessoas também escreveram aqui que gostaram bastante, que já estão esperando outras lives. Quero chegar aos 100 com muita saúde, João. Ótimo, João. Que bom. O João é de Botucatu. E aí eu já quero também deixar a Upcycle, entrou agora, já no finalzinho da live, mas o meu psiquiatra, eu tenho um psiquiatra, o doutor Luiz Altenfelder, veio aqui nos prestigiar, muito ocupado também, Legal. atende até tarde, por isso que entra tarde. Então, eu já queria também já combinar um novo tema para a gente falar, sobre a geriatria, porque realmente tem muito assunto relacionado ao idoso, né, que a gente pode discutir aqui em live. Pode ser? Perfeito. Eu amo conversar sobre várias coisas, bater um papo para mim vai ser uma honra. E falando em atividade física, que a gente quase não falou, porque o tema aqui era medicamento, remédio, eu fico muito feliz porque os médicos, eles todos estão praticando atividade física. Se não 100%, eu acho que 99%, né? A doutora Larissa é uma atleta, eu queria falar isso para vocês, ela corre, ela faz treino funcional, ela faz musculação, então isso é uma inspiração também para os pacientes. O doutor Luiz, que acabou de entrar aqui também, ele tem um programa que eu sou super fã, que é o tratamento através da atividade física com bike. Legal. Então, isso é muito legal, os médicos dando esse exemplo, né, para os pacientes, porque isso é um incentivo. É isso. Muito feliz. Legal. Obrigada, viu, doutor? Eu quero agradecer a todos que vieram aqui nos prestigiar, desejar uma boa noite a todos. The best. E, claro, aqui. E muito obrigada, doutora, tá, por ter contribuído aqui com o Prepara aí 50 mais. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou à disposição para novos Tá encontros, tá bom? bom, tá bom. Boa noite. Beijo Tchau, para tchau. tchau.